essa é a Proof of Concept sobre a habitação, né? Bom, esse foi um dos temas escolhidos, né, pela prefeitura. Algum dos temas que a gente ia abordar e focar é o tema da habitação. Bom, por que a habitação é importante para a cidade do Recife? A nossa cidade, ela tem passado por um movimento de verticalização extremamente rápido, não é? Então, quem conhece o Recife de 20 anos para trás passou por uma verticalização assim absurda, em alguns bairros principalmente. Hoje, a cidade do Recife é a quarta capital mais densa do país. Recife, ela é conhecida por essa característica, uma capital densa, não é? É uma cidade que, em extensão, ela não é muito grande, mas ela é muito densa, ela é muito densa. E por isso que a gente sofre com o trânsito também. Então, as coisas estão interligadas, né? E aí ela tornou-se uma capital muito densa. A questão de moradia tem se tornado um problema cada vez maior, tanto que a cidade foi uma das capitais com maior aumento do valor de aluguel no segundo semestre de 2021, uma das que mais aumentou. E aí, qual é o resultado disso? Quando você tem alta verticalização, mais um processo de gentrificação, né? As pessoas, as áreas que eram mais acessíveis vão ficando cada vez mais vão ficando cada vez mais caras, e aí mais prédios vão se construindo, vão ficando mais caras, e o resultado é que você gera um déficit habitacional, e aí a população de baixa renda vai sendo expulsa cada vez mais para a periferia da cidade, só que o trânsito é ruim, o transporte público é deficiente. Então, enfim, você tem aí um grande problema de habitação que a prefeitura está em busca de soluções, e dentro desse contexto, a prefeitura tem vários programas, várias ideias de como lidar com isso. Há várias iniciativas que foram criadas. Existe um programa chamado Auxílio Moradia, que fornece um valor para as pessoas poderem usar no aluguel. Existe a construção de conjuntos habitacionais, né, que são moradias populares. Também a prefeitura dispõe de casas de acolhimento para acolher as pessoas em situação de alta vulnerabilidade, pessoas que estão em situação de rua, né? Então, existe uma série de projetos e iniciativas. Há uma iniciativa bastante recente, muito interessante, que foi chamada de Bom de Morar, né? E o que é esse programa Bom de Morar? É uma ideia de subsidiar o aluguel de imóveis urbanos para famílias de baixa renda. Então, um programa aí bastante inovador na nossa cidade. Então, a ideia é que a prefeitura possa, por meio desse projeto, conectar as famílias de baixa renda com os donos de imóveis e subsidiar uma parte desse aluguel, não é? Então, a ideia é que vai haver um certo critério, tanto para os imóveis que vão ser alugados e que vão fazer parte desse programa, como existem os critérios também de renda das pessoas, né? Então, quando você começa a falar aqui em pessoas em busca de imóvel e pessoas com seus imóveis que vão querer colocar esse imóvel no programa, né? Até porque o melhor credor que você quer ter é a prefeitura, né? Porque, enfim, é melhor talvez do que uma pessoa que você não conhece, mas a prefeitura está lá e vai garantir que vai pagar o subsídio. Então, dentro desse projeto, você já imagina que tem pessoas querendo entrar no projeto, pessoas querendo oferecer seus aluguéis. Então, o que é que nós pensamos? Bom, a gente tem aqui uma oferta, a gente tem uma demanda, então o que é que poderia ser bastante útil para esse programa? Seria uma aplicação que faria esse match, uma aplicação que ajudaria nesse encontro, né, da pessoa que está em busca de um imóvel e das pessoas que estão oferecendo. Então, o que é que essa aplicação faz? Ela checa critérios de elegibilidade de forma automatizada. Então, você pode colocar o CPF de uma pessoa, e aí, pelo CPF, a aplicação diz se ela é elegível para o programa, se ela não é. Se ela não for, por que ela não é elegível? Ela calcula já o subsídio, porque o subsídio varia dependendo da faixa de renda da pessoa. Existe um cálculo, porque não é só a renda bruta, tem a questão da renda familiar, tem a questão das pessoas que compõem a moradia. Isso tudo pode ser um pouco complexo de se calcular, mas a aplicação já faz esse cálculo, já mostra qual é o subsídio que a pessoa pode receber para alugar um imóvel. E aí a parte da oferta, ela já exibe os imóveis disponíveis para o beneficiário, porque dependendo do critério da pessoa, existe uma faixa de valores de aluguel e de imóveis que ela pode selecionar. Então, você pode pensar que já existem algumas ferramentas comerciais para isso, né? Existe aqui no Brasil o Zap Imóveis, OLX, existem várias ferramentas para busca aí de imóveis, então é uma
ferramenta similar a essa, mas voltada para esse projeto, né? Então, a gente, para construir essa aplicação, usamos a base do CadÚnico, né? Porque o projeto é baseado nessa base nacional do cadastro único, né? Onde tem as informações das famílias. Também usamos bases de dados do programa de auxílio moradia e do auxílio acolhida, porque a pessoa, para participar desse programa, ela não pode estar em outros programas, então a gente conecta esses bancos de dados. Existe a base do programa habitacional também, base de imóveis, né? De fato, quais são os imóveis que estão sendo ofertados, e o OpenStreetMaps para a exibição ali no dashboard, na aplicação. A tecnologia usada foi semelhante às anteriores, né? Desenvolvemos esse dashboard em R, mais uma vez usando a biblioteca Shiny, o Tidyverse, o Arrow e o Leaflet para fazer a conexão dos bancos de dados, colocar os bancos de dados no formato mais eficiente possível para que as consultas fossem rápidas. Leaflet também, uma biblioteca muito boa para a exibição de mapas de forma rápida. Então, nós usamos essas tecnologias. E aqui a gente tem um print, né, de mostra como é que é a aplicação. Tem uns trechos aqui que estão censurados, né, porque são dados privados das pessoas, mas como é que essa aplicação funciona? Você vai colocar aqui o CPF da pessoa, certo? Clicar em pesquisar. Aí a primeira coisa que você vai observar nessa aplicação é se a pessoa está elegível ou não. Se ela não estiver elegível, vai aparecer um pop-up, ela não vê nenhuma informação, aparece um pop-up que diz, olha, você não está elegível segundo o artigo tal da lei. Então, se a pessoa quiser mais informações para entender o motivo, ela pode checar lá, mas diz, ela já está cadastrada no programa Auxílio Moradia, ela não está cadastrada no CadÚnico, a aplicação já diz porque ela não é elegível. Caso o CPF ali da pessoa for alguém que seja elegível, aqui essa aplicação já mostra várias informações, mostra o nome, o NIS, mostra o endereço da pessoa, número de integrantes da família, qual é a renda familiar. E aqui embaixo, até aqui em cima são as informações da pessoa, né? A partir daqui embaixo são as informações que são relevantes para essa aplicação, né? As informações que são relevantes para o programa Bom de Morar. Primeiro, qual é a modalidade onde a pessoa se integra, né? Porque a lei do Bom de Morar tem algumas modalidades diferentes, né? Então, dentro de qual faixa a pessoa entra? Para aquela pessoa, dado a modalidade dela, dado a faixa de renda, dado essas informações todas, quantos imóveis tem disponíveis para ela? E aqui mostra a quantidade. Bom, esse programa de subsídio, ele não subsidia o imóvel inteiro, né? Então, a prefeitura paga uma parte, a pessoa paga outra parte. E aqui embaixo a gente vê essas informações, né? Como é que é essa divisão dos custos? Aqui tem esse quadrinho que diz comprometimento da renda familiar. Então, para um imóvel, para um dado imóvel X, até quanto a pessoa vai pagar do dinheiro dela, né? Esses valores aqui são enfim, não são reais, né? São dados aleatórios aqui que a gente montou para exibir a aplicação. Qual o valor do aluguel mínimo, que dependendo da faixa onde ela está, e qual o valor do aluguel máximo, tá? Para qual ela vai escolher o imóvel. E aqui vem a parte mais legal da aplicação, quando você passa aqui, isso aqui, na verdade, está aqui na parte de baixo, tá, da tela, você tem um mapa com os imóveis da cidade. E, a depender de como essa aplicação for usada, ela pode ser tanto adaptada para um gestor, alguém da prefeitura usar, como ela pode ser adaptada em algum momento para o próprio usuário do programa, não é? Poder ter acesso e ver quais são os imóveis que estão disponíveis para mim. E aí você vê o mapa. E você clica no mapa e a gente tem aqui, por exemplo, o valor do aluguel, o valor do subsídio, o endereço completo, qual é o andar, né? Qual é o apartamento, qual é a área. Aqui pode ter mais informações dos imóveis, quartos, pode ter fotos, né? É possível você incluir muito mais informações, fotografias. E aqui a gente não mostra, mas se você clica aqui em lista de imóveis, você tem todas essas informações em forma de tabela, forma tabelada. Então, essa é basicamente a aplicação. Qual é o impacto que a gente espera com ela? A gente espera auxiliar na automatização do processo de triagem de elegibilidade do programa,
calcular de forma automática o valor do subsídio, né? E listar os imóveis disponíveis e a gente ficou muito, enfim, muito gratos, porque percebemos que do ponto de vista da prefeitura, seria algo útil, né? Que eles tentariam, de alguma forma, aproveitar essa solução para essa lei aí, esse programa, que é bastante novo e recente, e esperamos que seja uma aplicação útil, né? Para facilitar. De fato, na visão da gente, tem tudo a ver com a ideia de realizar políticas públicas de forma inteligente e usando as ferramentas tecnológicas, né, que facilitam, tornam esse processo mais eficiente, né, mais fácil, mais visual, né, mais interessante, né? Então, eu fico imaginando a diferença que imagina se você está em busca de um imóvel dentro de uma solução, você pode ir numa instituição dessas da prefeitura, buscar um imóvel, e talvez alguém lhe mostrasse uma lista lá, ou lhe falasse qual imóvel estaria disponível. Você tem uma outra alternativa tecnológica, uma alternativa de Smart City, que você pode colocar na mão da pessoa, no celular dela, no computador, um mapa que mostra ali as casas, as fotos, os detalhes. Eu acho que também é uma questão de dignidade, então ficamos muito animados com essa solução. Bom, aqui nós encerramos e fico à disposição para responder perguntas. Super obrigada, Rubens. De fato, é um projeto muito lindo. Eu queria aqui compartilhar uma pergunta do Carlos, que ele é de Bogotá, e ele está interessado em reutilizar a ferramenta para Bogotá. Então, o que ele perguntou é se é possível acessar o código, o que a gente compartilhou o link aqui pelo chat, mas ele perguntou também se é possível acessar as bases de dados, o que eu sei que não é, porque envolve dados pessoais. E aí, será que você pode falar um pouquinho sobre como fazer essa adaptação para outras cidades, imputar outros dados, e como... Perfeito. Bom, aqui existem uma série de bases de dados que, bom, por um lado, é bastante específico do programa, não é? Então, esse programa, dentro da lei dele, por exemplo, você não pode estar no programa do auxílio moradia. Então, nós temos a base de dados do auxílio moradia da cidade do Recife conectado, e aí a aplicação faz uma busca, né, para ver se a pessoa está lá. Então, dependendo de como isso acontece na sua cidade, se vai ser usado para um programa de auxílios ou não, você vai ter que adaptar o código para essas diferentes bases de dados, mas eu creio que é perfeitamente adaptável, né? Dentro do programa, a questão da renda familiar é um ponto importante, né? Então, nós trazemos esse dado do CAD único, mas se você tiver na sua cidade um banco de dados análogo, um banco de dados que tem essa informação a partir do CPF, né? No caso, no Brasil, o CPF é esse número que identifica, né? Não é exatamente a identidade, mas é como se fosse a nossa identidade, né? Porque é o número fiscal. Se você tiver esse banco de dados que, para cada pessoa, ele tem essa informação da renda familiar ou de qualquer que seja o critério no programa da sua cidade, facilmente você consegue integrar a aplicação sem problemas. O banco de dados aqui dos imóveis, os bancos de dados dos usuários é o banco de dados real que nós obtivemos da prefeitura. Então, se você colocar um CPF de uma pessoa do Recife, de fato, ele está sendo alimentado, claro, no nosso computador local, né? Quando mandamos a aplicação para o GitHub do BID, nós não incluímos esses dados. Mas a parte dos imóveis é super simples, é um banco de dados super simples, com as coordenadas, algumas características dos imóveis. Então, em suma, o que eu quero dizer é que eu creio que é perfeitamente adaptável, sim, não tem nada que eu veja que seja exclusivo. Claro, dado o programa e a lei, você só tem que adaptar e incluir os bancos de dados corretos ou suprimir alguns que não forem usados. Maravilha.
E a gente tem uma última pergunta aqui, porque faltam 4 minutinhos. E é se existe limite para a inclusão de bases de programas ou critérios do governo. A integração da base, ela é simples? Como que ela é feita? Bom, como existe um cálculo de uma regra que foi específico para o programa Bom de Morar, a pessoa que vai implementar essa aplicação, ela teria que ter algum conhecimento, mesmo que básico, de R, dessa linguagem de programação de R, para fazer esse ajuste. Não é difícil suprimir ou acrescentar uma base de dados, não é difícil. Mas, de fato, como existe um cálculo ali por trás, a pessoa tem que ter algum conhecimento básico de R para poder fazer os ajustes, né, de acordo com... Ou se você quer trazer para a sua cidade simplesmente sem critérios, né, você pode ajustar o código, para isso não tem problema.